Olá, começamos muito bem mais um episódio do programa Vida e Atitude junto com você. E olha só, hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, bem importante, que se chama mordomia do tempo. E você sabe administrar aí o seu tempo? Então é sobre isso que nós vamos falar com a nossa convidada especialista no assunto. Ela se chama Ellen Cristine. A Ellen Cristine, ela é assistente virtual e mentora de produtividade com mais de 8 anos de experiência e carreira consolidada em assessoria executiva. E olha só, e ela vem então nos trazer esse assunto para que a gente consiga aprender um pouco mais sobre como gerir o nosso tempo e ser mais produtivo. Acompanhe aqui o nosso bate-papo. Ellen, seja muito bem-vinda ao programa Vida e Atitude. Obrigada, Clarice. É um prazer estar com vocês nesse dia. Obrigada pelo convite e vamos conversar. Isso mesmo, querida. Ellen, bom, o seu sotaque já denunciou você. Você não é paranaense, não é de Curitiba. Conta aí para o pessoal de onde você é. Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu moro há 9 anos em Curitiba, me mudei com a minha família. E desde então estamos aqui, construindo a nossa nova vida, novos sonhos, novas perspectivas. Tem sido muito bom. Que maravilha! E olha, o seu sotaque é lindo, eu acho Obrigada. maravilhoso. Até há poucos dias atrás tivemos aqui uma pessoa que é carioca também, e a gente entrevistou ela, e eu acho tão lindo, eu gosto do sotaque dos cariocas, eu gosto do seu sotaque, é tão lindo, né, de ver essa diversidade dos sotaques, viu? Seja muito bem-vinda mais uma vez, e vamos então aí desenvolver o nosso bate-papo sobre o nosso foco principal, que é a gestão do tempo, a questão da produtividade. Ellen, o que significa na prática enxergar o tempo como um recurso que Deus nos confiou? Excelente, Clarice. Bom, quando eu olho para a palavra de Deus, né, para a Bíblia, eu vejo o exemplo do próprio Criador, né? Ele fez tudo adequado ao seu tempo. E há um tempo certo também para cada propósito debaixo do céu. E eu vejo que assim como Deus nos convida a cuidar e gerir bem, né, os nossos talentos, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, Ele também nos faz um convite a administrar bem o nosso tempo, como mordomos realmente fiéis, servos fiéis ali. Então, quando eu olho para o exemplo do próprio Deus, né, e esse chamado que Ele tem para as nossas vidas, eu entendo que eu posso automaticamente me constranger e substituir aquela frase de que eu não tenho tempo para nada, para uma pergunta um pouco mais profunda, que é como eu realmente tenho administrado o meu tempo hoje. E analisando isso dentro de mim, como tem funcionado a minha rotina, pedir inclusive ajuda ao Espírito Santo, né? Sim, Que ele me ensine a contar os meus dias, como diz lá no Salmo 90, para que eu alcance sabedoria. verdade. E realmente a gente aprende muito com a Bíblia, né? E quando a gente pede para o Senhor, Ele nos dá essa direção, esse discernimento de como aproveitar melhor o nosso tempo, mesmo porque o nosso tempo é um presente. É É um verdade. presente maravilhoso e precisamos desfrutá-lo com muita sabedoria. Ellen, você há quanto tempo que você descobriu que você queria passar para as pessoas esse teu conhecimento, trazendo essa ajuda às pessoas para que consigam gerir melhor o seu tempo e ter mais produtividade? Quando que você descobriu isso na sua vida? Bom, eu sempre gostei, né, de organização. Eu sempre tive uma rotininha, bem estabelecida desde criança. Eu sempre gostei muito disso. Mas muitas vezes, Clarice, eu fui guiada por aquela sensação de querer tudo perfeito, né? De buscar pela perfeição a qualquer custo. E quando algo eventualmente saía do planejado ou não funcionava como eu queria, isso me frustrava, né? Então, naturalmente, era um processo assim muito cansativo, muito doloroso, que tirava o foco do que eu realmente precisava me importar, que às vezes poderia ser um aprendizado que uma situação nova queria trazer para mim, um crescimento que um processo em que eu estivesse passando poderia promover na minha vida, a real atenção mesmo às pessoas que estão ao meu redor, né, não somente a tarefas, mas sim a pessoas. E eu fui organizando tudo isso dentro da minha mente, e acredito que tudo se tornou mais assim latente bem recentemente,
quando casada, né, eu me encontrei numa nova realidade de vida. Muda totalmente. Totalmente. Então, assim, eu tinha novas responsabilidades, realmente mais coisas dependiam de mim e de uma boa sinergia entre eu e o meu esposo, mas eu não me sentia satisfeita, né? Era uma lista ali de atividades que eu cumpria diariamente e eu não me sentia realmente realizada, enxergando propósito em tudo que eu fazia, inclusive na grande satisfação de ter um lar, de ter um esposo, uma casa para cuidar, né? Então a gente passava às vezes, sei lá, a semana inteira trabalhando para daí no final de semana desfrutar de um tempo juntos. Eu entendi que esse não é o fluxo ideal, né? Ou muitas vezes eu até praticava uma atividade física, mas não dedicava o tempo necessário ao cuidado realmente do meu corpo, das minhas emoções. Eu amava o meu trabalho, mas ao mesmo tempo havia algumas coisas no dia a dia que eu precisava consertar. Então eu digo assim que Deus ele usou esse momento para me reconstruir, né? Para me fazer recuar, pensar um pouco em todas essas caixinhas que eu precisava organizar dentro da minha vida. E eu acredito que esse processo foi o que contribuiu, inclusive, para eu criar o meu método, né? Dentro da mentoria de produtividade, que hoje impacta muitas mulheres. Eu tenho focado essencialmente nesse início no público feminino, porque a gente sabe, né? A mulher tem muitos papéis, Sim. a gente se preocupa com tudo, muitas vezes quer dar conta de tudo e acaba entrando num ciclo realmente de frustração, às vezes de insatisfação por pequenos ajustes que podem ser facilmente feitos no dia a dia se com a direção certa. Então foi isso assim que me fez encaminhar aí para compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. Legal, porque você traz a sua própria experiência, o que você já viveu, aí você foi ajustando, aprendendo, colocando em prática e hoje então você consegue, trazer para outras mulheres a sua experiência e isso é Sim. legal, porque nada como quando a gente traz a nossa experiência, o nosso testemunho e o nosso aprendizado, né. Você Sim. não ouviu alguém falar, não ouviu alguém te falando: "Olha, faça assim que funciona". Talvez você até tenha, claro, nos seus Sim. estudos, na sua formação, aprendido, mas você colocou em prática, isso é muito interessante. E o que deu certo para você, pode dar certo para quem está nos ouvindo hoje aqui. Muitas Exatamente. mulheres assistem o programa Vida e Atitude, homens e mulheres, mas geralmente, as pessoas que assistem mais são mulheres. Então, que muitas mulheres possam ser abençoadas aí com as suas ideias, né, Assim que você seja. traz tanto aqui, que você vai trazer para a gente hoje, quanto nas suas mentorias. Agora conta pra gente, a gente precisa ter esse cuidado em saber diferenciar também, não é mesmo? O tempo espiritual, a produtividade. Fala um pouquinho dessas diferenças entre o tempo espiritual, gerir esse tempo, tá, e a produtividade do dia a dia. Legal. Bom, hoje quando a gente analisa, né, até mesmo influencers, pessoas que têm poder de fala, né, de comunicação, a gente vê muito o discurso da alta performance, né, que às vezes é um conjunto de regras, assim, que precisam ser seguidas para você ter o melhor desempenho possível. E infelizmente, quando essas regras, né, não são bem assimiladas, na verdade elas mais sufocam e causam frustração do que qualquer outra coisa, né? Por conta da expectativa que você tem de que precisa realizar uma série de questões ali para estar no melhor desempenho, entregar da melhor forma, e a realidade, que é a realidade de que muitas vezes você não vai conseguir entregar como você gostaria, do jeito que você tinha planejado. Isso pode acontecer, né? A vida ela acontece de múltiplas formas, né? E os desafios eles vêm. Mas quando eu entendo, né, que existem sim comportamentos que são cientificamente comprovados, que nos tornam mais bem-sucedidos e que sim, eles contribuem para que a gente seja mais organizado, tenha melhor produtividade. E eu entendo também que entre esses comportamentos existe um que fala de nós termos uma melhor relação com os nossos erros e fracassos. Ou seja, é certo que em algum momento a gente vai falhar, vai errar, Uhum. não vai ser como a gente gostaria, mas quando isso acontecer, nós somos tão somente convidados a permanecer. E isso eu trago muito, assim, nos meus processos de mentoria com as pessoas, as clientes que eu acompanho, que eu chamo de MMP. MMP, o mínimo movimento possível. Quando as condições não forem as mais favoráveis, as coisas não fluírem exatamente como você gostaria,
qual que é o mínimo movimento possível que você precisa ter para não voltar à estaca zero de tudo que você já construiu, de todo o caminho que você percorreu, para ter mais produtividade, para ter mais equilíbrio e tudo mais. Então, MMP. E é muito legal que esse convite a permanecer, a própria Bíblia nos faz também, lá em João 15, né? Sim. Permaneçam em mim, e assim vocês darão bom fruto. Então, eu acho que o equilíbrio, né, o caminho entre as duas coisas, entre ter comportamentos que sim, vão te impulsionar, mas com a espiritualidade ali latente, é justamente esse. Entender que a perfeição ela realmente não vai existir, mas que com excelência, administrando, né, os recursos que eu tenho no momento em que eu tenho, eu consigo sim fazer as melhores entregas que eu puder. Legal. Inclusive, quando você fala assim, eu penso aqui na questão de não ter medo também de ser vulnerável, né, e assumir, de repente: "Ah, eu não consigo dar conta Sim, disso, porém não vou desanimar, né, não dei sim, conta hoje, mas outro dia, quem sabe, consigo dar conta se for de uma forma organizada", como você falou. com Muito certeza. interessante, muito interessante. Agora, a questão da desorganização, ela impacta a nossa vida toda, não é mesmo? A gente percebe até pela casa. Tem dias que a gente não consegue dar conta mesmo, e a casa ela fica um pouquinho desorganizada e a gente já sente aquela, digamos assim, aquela falta de paz. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a questão dessa desorganização. Será que ela impacta realmente também a nossa vida aí na prática e espiritual, né? Vamos fazer um paralelo aí, né? Sim. A vida espiritual e a vida prática do dia a dia, como que funciona essa questão da desorganização. Legal. Bom, Clarice, eu acho que para responder essa pergunta eu vou usar exatamente o que você falou, né? Às vezes, no dia a dia, eu vou precisar admitir que eu não dou conta de tudo. Só que eu só vou conseguir admitir isso, reconhecer e até mesmo pedir ajuda, delegar uma função para alguém, se eu entender como que está funcionando a minha rotina hoje, né? Como que estão ali divididos os meus bloquinhos dentro dessas 24 horas, né? Todo mundo fala, mas o dia tem 24 horas, como que você não está aproveitando, né? Como que não está dando certo aí a tua organização? Bom, existem blocos, né, que dividem esse tempo aí de 24 horas, que eu costumo dizer que eles são manhã, tarde, noite e madrugada. Às vezes eles vão ter maior ou menor duração, a depender do horário em que você acorda e que você descansa, mas o fato é que existe um tempinho ali que é só requerido que você descanse, que é o tempo da madrugada, é o tempo do teu sono e você precisa E muito priorizar. necessário. Mas nos outros blocos, como que tem acontecido a tua vida, né? Você já parou para fazer uma análise realmente crítica mesmo a respeito das atividades que você tem desempenhado? Existe espaço para melhoria? Existe algo que realmente você precisa pedir ajuda ou delegar para outra pessoa? Eu costumo dizer que quando a gente realmente para analisar as nossas atividades, a gente percebe que existem coisas que são realmente urgentes e que quando acontecem, seja na nossa casa, no nosso trabalho, são essenciais que a gente resolva imediatamente. Outras são importantes e a gente pode decidir quando fazer, colocar na agenda para realmente ir lá e cumprir aquela tarefa, aquele objetivo, e outras que não são nem urgentes e nem importantes para o seu momento atual, que você poderia deixar para fazer depois ou delegar realmente para outra pessoa. E aqui, assim, vem a chave, sabe? Se a gente parasse para analisar as nossas tarefas, logo perceberíamos que a maior parte delas é importante. A maioria a gente consegue decidir quando fazer. O problema é que, infelizmente, a gente torna urgentes coisas importantes que não foram planejadas antes. Entendi. Então é interessante a gente perceber o que é realmente importante e o que é prioridade, né, na nossa vida. Porque eu penso assim, prioridade, né, o que vem primeiro. Sim, Muitas coisas não podem esperar, não sim, podem, mas tem outras que podem. exatamente, exatamente. E levando isso pro lado espiritual, né, eu entendo que o Senhor nos pede o cuidado integral, né, da nossa vida. Então é espírito, alma e corpo, Uhum. né? Quando eu tenho um olhar cuidadoso para cada uma dessas esferas que norteiam a minha vida, que fazem parte do meu eu, naturalmente eu vou ter mais cuidado
em ter o meu tempo com Deus e me alimentar espiritualmente, em cuidar dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus relacionamentos, que faz parte da minha alma, né? E também vou ter um cuidado melhor do meu corpo, fazer os exames necessários, agendar consultas, às vezes para algum tipo de acompanhamento, me dedicar a atividades físicas, né? E, enfim, ir equilibrando esses pratinhos, a atenção em cada um deles. E vamos falar sério, é bastante coisa para dar conta, Sim, principalmente quando a gente olha para a nossa vida. A nossa vida, a vida das mulheres, é sim, uma demanda grande, porque você veja só, às vezes essa mulher ela tem filhos, certo? Ela tem o lar, ela tem a casa toda para cuidar, ela trabalha fora, às vezes ela estuda, muitas vezes ainda sim, estuda, é muita coisa. E como você falou, a demanda é grande, porque daí é o cuidado pessoal, é o seu skincare, é cuidar da sua saúde. Então, é realmente muita coisa para administrar. Não é fácil administrar a própria vida, não. não. Principalmente quando você tem um lar, quando você é responsável pelo seu lar, né? Quando a gente é solteira, já não é fácil. Sim, Mesmo assim, porque a mulher ela requer um cuidado especial, realmente a nossa demanda é outra, é diferente da demanda da vida do homem. Não que o homem também não precise se cuidar e não precise saber como gerir o seu tempo. Mas nós, mulheres, vamos falar sério, nós temos peculiares. muita coisa para fazer, né? A gente dá conta muitas vezes e às vezes não, como a gente falou aqui. Mas é importante isso que você traz, né, na questão de saber o que é realmente importante e não esquecer da gente. Porque se Exatamente. não cuidarmos de nós, como que a gente vai cuidar do outro? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Tem que cuidar da gente primeiro para depois cuidar do outro. E quando a gente fala nisso, a gente pode pensar também que pode acontecer uma exaustão se a gente também não tiver esse cuidado, essa sabedoria e essa estratégia que você deve trazer nas suas mentorias, né? Então conta pra gente um pouquinho como fazer, digamos assim, nós somos mulheres cristãs, né? Nós queremos fazer tudo para o Senhor e queremos fazer com excelência, é claro. Nós não queremos fazer de qualquer jeito, né? Sim, Eu penso que quando a gente é cristã, a gente quer fazer assim, a gente quer dar o nosso melhor. Tudo que a gente vai fazer é como se fosse para Deus, né? Mas podemos correr risco da exaustão, porque daí vem aquela coisa do perfeccionismo. Será que eu fiz bem feito? Será que está com excelência, né? Então a pergunta é: como fazer tudo para o Senhor sem cair no ativismo ou na exaustão? perfeito. Muito boa pergunta. Bom, eu acho que daí eu volto para o que eu comentei em relação à excelência mesmo. Ser excelente é diferente de ser perfeito. Acho que o primeiro ponto é normalizar que nesse mundo em que nós vivemos não haverá perfeição, Uhum. mas a gente pode caminhar o caminho da excelência entendendo que a gente fazer o melhor com os recursos que a gente tem, as condições e o tempo que a gente dispõe. Numa conversa de mentoria, eu entraria de forma profunda, né, nas atividades hoje realizadas por cada mulher, para a gente identificar ali o que que é urgente, o que que é importante e colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas falando sobre a prioridade, né, do cristão, eu me volto para uma regrinha básica que eu acho que pode dar um norte bom para quando você pensar o que realizar primeiro, o que deve estar por primeiro na minha vida. E aí é aquela tríade, né? Deus, família e trabalho. E Uhum. aí o seu trabalho pode ser o da sua profissão específica ou o seu serviço na igreja. Mas é fato que dificilmente você vai conseguir realizar um bom trabalho, seja com a sua profissão ou no seu serviço na igreja, se você não está realmente ligado com Deus, né? Ali alimentando o seu espírito, como a gente comentou nas perguntas anteriores, e se a sua casa não vai bem, se não há ordem, não há harmonia na sua casa. E aí você precisa realmente parar tudo e pedir sabedoria para que Deus te direcione a como organizar melhor cada uma dessas coisas, né, em suas respectivas caixinhas, para que você possa ordenar a sua agenda e adquirir uma habilidade muito importante, que é a habilidade de dizer não. E dizer não faz parte do processo de organização, de crescimento, de amadurecimento. Será que são todos os convites que eu recebo que eu preciso dizer sim? Será que são todos os eventos que me convidam que eu preciso aceitar? Será que são todas as visitas, programações que eu preciso atender?
né? Então, se perguntar mais isso, né? E admitir, não, eu vou deixar para um próximo momento, né? Onde que precisa estar hoje realmente direcionados o seu foco e a sua energia. Muito bom, muito bom. Estamos aprendendo aqui com você. E para terminar o nosso programa de hoje, passa rapidinho, né? O Vida e Muito Atitude. rápido. Conversa Para terminar, maravilhosa. muito bom, né? Vamos deixar aqui uma dica para a pessoa que quer começar a se organizar. Organizar a vida, assim. Uma dica simples para que a pessoa consiga já colocar em prática a partir de hoje. Eu diria, pare, respire, pense como as coisas têm funcionado hoje e torne isso visível. E aqui eu falo de agenda mesmo, né? De algum tipo de registro, que não existe regra para isso, não quero estabelecer regras nesse momento. Pode ser desde uma folha de papel Uhum. até uma agenda eletrônica, virtual, qualquer ferramenta que você use para tornar visual como as coisas têm funcionado hoje. E aí se faça as perguntinhas que a gente comentou nas questões anteriores. Existe espaço para melhoria? Tem algo que eu tô querendo assim abraçar como se só eu pudesse resolver quando de fato eu poderia pedir ajuda, né? É uma dor muito comum das mulheres, principalmente, né? É não se encaixar na própria rotina, né? Então, assim, pare e pense: eu sei quais são as minhas prioridades para cada dia? Se eu desejo, por exemplo, ter um tempo melhor de autocuidado, até trazendo o exemplo que você deu, né? Das questões ali da mulher, por que que eu não coloco, de repente, para minha próxima semana, o objetivo de que um único objetivo, tá, Clarice? Que até o final daquela semana eu vou marcar um horário na manicure, por exemplo. Um objetivo. E aí você vai lá, coloca agenda, né? Coloca dia, horário, se organiza para fazer aquilo, mas se compromete com aquele objetivo de que Uhum. você não pode chegar até o final da sua semana sem cumprir aquela meta, aquele objetivo que você se propôs. Eu Senão trouxe vira o exemplo. procrastinação também, né? Exatamente. Aí entra Uhum. naquele ciclo que eu chamo de ciclo vicioso, né? Da procrastinação, do desânimo, de que nunca dá certo. E essas negatividades também pare, né? Deixa de lado, é impossível, é muito difícil. Primeiro tente. E se não der certo, entenda os porquês, corrija a rota e tente E novamente. tenta mais uma vez. Isso aí, Exatamente. adorei, adorei. Ellen Cristine, ela que é assistente virtual e mentora de produtividade, que esteve conosco hoje aqui no Vida e Atitude. Ellen, minha querida, muito obrigada pela sua Obrigada, participação, né, por Clarice. trazer aí seus ensinamentos. E para quem está interessado em conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, das suas mentorias, como que funciona? Você poderia deixar, de repente, um contato aqui para a Com gente? certeza, com certeza. O meu Instagram é Ellen Cristine Assessoria e o meu e-mail também, ellencristineassessoria@gmail.com. Por esses dois canais, certamente você consegue entrar em contato comigo e fazer boas trocas. Muito bom. Obrigada por hoje, pelo bate-papo Obrigada. ótimo sobre aí a gestão do tempo e produtividade. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por Igualmente, participar Clarice, conosco. foi ótimo, obrigada. E você que nos acompanhou, que bom! Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de lembrar você, se você aí já conhece o Ministério Pão Diário? Se você não conhece ainda, entra nas nossas redes sociais, Ministérios Pão Diário, pãodiario.org é o nosso Instagram. Nesse Instagram você vai ter ali todo o nosso Linktree e, é claro, ali vários links para você encontrar os recursos que você gostaria de adquirir, o que você gostaria de conhecer, os projetos de Ministérios Pão Diário. Há recursos para toda a família, para crianças, jovens, adultos, casais. Então, muito material maravilhoso para você conhecer. Inclusive, como falamos hoje aqui da gestão do tempo, tem um planner maravilhoso que eu amo e uso diariamente para fazer ali a minha agenda, planejar a minha semana, o mês e até o ano, porque é um planner bem completo. Nós vamos ficando por aqui e eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida e te espero no próximo Vida e Atitude. Até lá.
A igreja brasileira é uma das que mais crescem atualmente. Enquanto muitos de nossos irmãos ao redor do mundo sequer têm acesso ao texto bíblico, nós vivemos uma realidade privilegiada, com Bíblias de todos os tamanhos, tipos e modelos. Entretanto, diversas questões começam a surgir. Quantos cristãos já leram a Bíblia completa? Quantos possuem o hábito de ler as Escrituras diariamente? Qual é o nível de engajamento bíblico dos cristãos brasileiros? Dados do Centro de Pesquisa Bíblica demonstram que, ao redor do mundo, existem duas realidades no cenário evangélico atual. De um lado, temos regiões como a América do Norte com amplo acesso à Bíblia, mas baixo engajamento na leitura das Escrituras. Por outro, temos continentes como a África, cujo acesso às Escrituras é limitado devido à barreira linguística e aos altos custos para liberar a entrada do livro sagrado nos países. Mas a sede de aprender sobre a palavra de Deus os leva a apresentar um alto índice de engajamento bíblico. E o Brasil? Lemos a Bíblia, mas considerando o amplo acesso que temos ao livro sagrado, poderíamos estar ainda mais engajados em aprender a palavra de Deus. Nós, de Ministérios Pão Diário, estamos comprometidos com essa causa. Queremos ajudar as igrejas brasileiras a descobrir o nível de engajamento bíblico de seus membros e pensarem em estratégias para melhorar esses números. É com esse objetivo em mente que apresentamos um projeto de imersão bíblica que se propõe a otimizar a leitura das Escrituras, promovendo identificação entre o leitor e o texto e crescimento espiritual. Atualmente, as Bíblias trazem uma divisão de capítulos e versículos que começou a ser utilizada no século XIII. Mas, e se pudéssemos voltar à estrutura original das Escrituras, fazendo poucas divisões no texto e incentivando a leitura de grandes porções? E se os livros bíblicos pudessem ser ordenados de acordo com o seu contexto histórico e literário? Essa é a proposta do projeto Imersão, uma nova experiência de leitura bíblica. Desenvolvida nos Estados Unidos, em uma parceria entre The Institute for Bible Reading, Tyndale e Ministérios Pão Diário, a Bíblia Imersão traz uma experiência única para milhares de igrejas, já contando com mais de 1 milhão de participantes ao redor do mundo. E agora chega ao Brasil, apresentando uma ordem inédita dos livros bíblicos, promovendo melhor compreensão do contexto histórico e literário das Escrituras. Organizada em 6 volumes e trazendo o texto da nova versão transformadora, a Bíblia Imersão foi pensada especialmente para facilitar a leitura e ser lida com outras pessoas. Na Bíblia Imersão, o Novo Testamento é apresentado em Messias, com uma ordem diferenciada dos evangelhos e das cartas. Aqui, os textos são organizados de acordo com seu contexto histórico e público-alvo. Os livros de Lucas e Atos são apresentados juntos, da mesma forma como eram lidos originalmente. As cartas de Paulo estão reunidas e organizadas em ordem cronológica. E o Evangelho segundo Mateus está reunido com outros livros que também foram escritos para um público judeu. Essa organização inédita fornece ao leitor um novo olhar sobre os livros do Novo Testamento, reavivando sua relação com as Escrituras. A Bíblia Imersão também faz uma apresentação diferenciada e muito interessante do Antigo Testamento, organizando-o em 5 volumes que se aproximam da ordem judaica de leitura bíblica, dividida em Torá, Neviim e Ketuvim, que juntos são a Tanakh. Em começos, lemos os livros da lei do Pentateuco em formato otimizado. As informações dos censos de Israel estão organizadas em tabelas para facilitar a compreensão do leitor e tornar a leitura mais leve. Em Reinos, acompanhamos o povo de Israel, desde a conquista de Canaã e os desafios para se estabelecerem na terra, até chegar ao reinado de Davi. Em Profetas, os livros são ordenados de forma cronológica. Assim, iniciamos a leitura com profetas que falaram antes do exílio, passamos pelas profecias que ocorreram durante a destruição de Jerusalém e finalizamos com profetas que falaram após o exílio na Babilônia. Da mesma forma, no volume Poetas,
Os leitores vão visualizar os livros poéticos e sapienciais da Bíblia em verso. E os 5 livros de Salmos têm sua divisão original preservada. Em Crônicas, finalizamos a leitura do Antigo Testamento, com os livros escritos após o povo judeu ter sido conquistado por impérios estrangeiros e espalhado pelas nações. Essa organização diferenciada permite que os leitores reconheçam o momento histórico de cada um desses livros com mais facilidade. Esses são apenas alguns exemplos dos recursos oferecidos em cada um dos volumes da Bíblia Imersão. Seguindo os nossos planos de leitura, os leitores poderão ler cada um desses volumes em apenas 8 ou 16 semanas. Em qualquer uma dessas opções, comunidades inteiras terão lido a Bíblia integralmente entre 1 ano e meio e 3 anos. Projetos como esse nos permitem mudar a realidade do engajamento bíblico no Brasil. E esse é o compromisso de Ministérios Pão Diário. Faça parte dessa mudança. Junte-se a nós e vamos fazer do Brasil um país que lê a palavra de Deus.